Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Escola que prepara não somente para esta vida, como também para a vida eterna. Nesta sequência de lições deste terceiro trimestre, denominada Vencendo as Aflições da Vida, estaremos estudando a lição de número 13, do dia 23 de setembro de 2012, que tem por tema a verdadeira motivação do crente. O texto órgão diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus capítulo 6 e versículo 6. A verdade prática nos diz assim: a verdadeira motivação do crente não está na fama ou no poder, mas em viver para glorificar a Cristo. A nossa leitura bíblica em classe para a base da nossa lição, ela se encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos 35 a 45. A nossa lição ela tem objetivos. O primeiro, compreender qual deve ser a verdadeira motivação do crente. Segundo, conscientizar-se de que não fomos chamados para a fama. E em terceiro, saber que o anonimato não é sinônimo de derrota. A nossa lição ela se subdivide em 3 capítulos. O primeiro, a verdadeira motivação do crente. O segundo, não fomos chamados para a fama. E em terceiro, o anonimato não é sinônimo de derrota. Vivemos numa sociedade onde o ter é muito mais importante do que o ser. E diariamente somos bombardeados pela mídia, por revistas, jornais e também pelas pessoas que nos rodeiam sobre esta questão de nós destacar aquilo que nós temos do que aquilo que realmente nós somos. Porém, quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós entendemos que aqui neste mundo todas as coisas elas são passageiras. Tudo é vaidade, diz a palavra do Senhor. A fama, o dinheiro, o poder, tudo passa. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua época e um dia termina. Aqui nesta vida é assim que acontece. E o impressionante é que muitas pessoas, quando elas estão no auge de sua fama, onde desfrutam do poder, desfrutam da atenção, é o foco de todas as coisas, depois que este momento passa, muitas entram em uma profunda frustração. E não é de hoje que nós vemos relatos de pessoas que tiram até a sua própria vida, porque acostumaram a viver debaixo dos holofotes, na fama sendo o centro das atenções, e quando a fama termina, não sabem mais como lidar com essa situação. Mas a vontade de Deus para as nossas vidas é diferente. A vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós vivamos no estrelato, nós vivamos na fama, mas sim o nosso objetivo principal deve ser Cristo. Então a fama e o estrelato não deve ser o objetivo do cristão, mas sim viver uma vida sóbria e piedosa, de uma forma a agradar a Deus, ou seja, estar no centro da vontade do Senhor e permitindo que Ele realize o seu querer em nossa vida. A verdadeira motivação do crente. O crente fiel dispensa a vaidade. O crente fiel, ele não está sujeito, e o seu foco principal, seu objetivo na sua vida diária com Deus, não é o estrelato, não é a fama, não é ser o centro das atenções.
Então o crente fiel, ele não está subordinado à vaidade, mas sim subordinado à vontade de Deus. João Batista, ele escreve, ou ele deixou relatado no Evangelho de São João, no capítulo de número 3 e versículo de número 30, dizendo assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista, ele tinha essa consciência. E o mais importante na sua vida, apesar de João Batista ter conquistado uma certa influência, um certo prestígio até por uma parte da população da época e um certo desgosto por outra parte, principalmente do rei Herodes, porque ele falava ao rei Herodes aquilo que o Senhor lhe ordenava que falasse, acusando, apontando os seus erros e aconselhando que ele mudasse a sua vida. Então João Batista, na sua época, ele foi um homem reconhecido e conhecido. Mas diante de todo esse conhecimento que as pessoas tinham a respeito de João Batista, ele descreveu algo maravilhoso na Santa Palavra de Deus. Ele disse: eu não quero aparecer, mas sim que ele cresça e que eu desapareça. Este deve ser o sentimento daqueles que seguem a Cristo. E a Bíblia nos registra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22 e o versículo 24, um fato muito importante, onde certa feita os discípulos estavam reunidos e entre eles houve uma discussão sobre qual deles seria o mais importante ou parecia o maior. E diz assim a palavra de Deus: houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então aqui Jesus Cristo, ele nos deixa relatado explicitamente qual deve ser o sentimento do verdadeiro cristão, daquele que ama a Cristo. Não deve ser o sentimento de querer ser o maior, mas Jesus disse na sua palavra que o maior deve ser como o menor, e aquele que está à mesa deve ser como aquele que serve. Então, no reino de Deus não existe o maior, não existe o melhor. Existe sim pessoas comprometidas em proclamar e levar o Evangelho a todas as pessoas necessitadas. Então esse é um sentimento que não deve jamais existir entre os seguidores de Cristo. O crente fiel não se porta soberbamente. Realmente, se eu não tenho a pretensão de querer ser o maior, de querer ser o melhor, eu estou demonstrando, através das minhas atitudes e do sentimento que há no meu coração, que eu não sou uma pessoa soberba, pois no reino dos céus também não há lugar para pessoas que se portam de uma forma soberba, mas sim de uma forma humilde. E o próprio Cristo, ele nos deu o exemplo, quando ele, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, trazendo atrás de si muitos seguidores, seus discípulos que o seguiam e ali reverenciavam o Mestre, reconhecendo que ele era o Filho de Deus,
A palavra de Deus nos mostra que certa feita Jesus, ele demonstrou aos seus discípulos um sinal de humildade na ocasião em que ele lavou seus pés. Aonde Pedro, ele expressou para Cristo dizendo: Senhor, tu não vais lavar os meus pés. E o Senhor disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Então Jesus estava demonstrando ali, através do seu ato, a humildade, que é algo que deve existir na vida de um verdadeiro cristão. Não fomos chamados para a fama. Em primeiro lugar, o que é fama? Diz a lição que nós estamos estudando. É o conceito bom ou mau, formado por determinado grupo em relação a uma pessoa. Para que tal conceito seja formado em relação a si, é preciso tornar-se o centro das atenções. Uma pessoa que ela quer se tornar famosa, na realidade, ela quer se tornar o centro das atenções. E ser o centro das atenções não deve ser o nosso sentimento. Apesar de nós, quando visualizamos, contemplamos os dias de hoje, nós podemos constatar uma realidade diferente. Hoje em dia, inclusive, isso está muito comum no nosso meio, no meio evangélico, as pessoas querem atingir um certo nível de estrelas, que muitos até se chamam ou denominam essas pessoas de artistas de igreja. Ora, essa não é a vontade de Deus. Deus não quer artistas de igreja, animadores de culto, pessoas que atingem um nível de fama e ali eles atraem multidões atrás deles. Não em busca daquilo que Deus ele tem para oferecer às pessoas, mas sim em busca da fama que estes homens ou mulheres atingiram. Então a vontade de Deus é que o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que se dispõe a fazer a sua vontade, ele se dedique inteiramente ao reino do Senhor. Não à fama, como temos presenciado em muitos lugares, temos visto através da mídia, através de tudo que nos é colocado à frente diante deste fato. Então podemos ver nos dias de hoje, até pelo crescimento dos evangélicos em nosso país, tem se tornado um mercado muito atrativo para o estrelato, entre pregadores, entre cantores e entre outras funções mais que têm surgido no meio evangélico. Então nós temos que ter consciência de tudo isso. E, infelizmente, essas pessoas, fazendo uso até de nossos púlpitos, de nossas igrejas, tendo influência muito grande sobre o povo naquilo que dizem, têm disseminado até doutrinas que não condizem com a palavra de Deus. Isso muitas vezes vem virando até uma regra entre os pregadores que copiam, às vezes, pregadores mais famosos que estão ali no estrelato. Então temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras. Aqui está a verdadeira fonte de inspiração para a nossa vida piedosa de comunhão com Deus. Então, lamentavelmente, diz a nossa revista no dia de hoje, a síndrome de celebridade tem chegado nos nossos arraiais, aqui dentro da igreja do Senhor. O homem como centro das atenções é algo cristão? Faz uma pergunta. Não, de forma nenhuma. O centro da atenção dentro do meio cristão deve ser Cristo. Cristo ele é o centro. Cristo ele tem que ser o foco. Quando nós pregamos a palavra do Senhor, o centro da nossa pregação é a cruz de Cristo. É o Cristo que venceu. É o Cristo que ele pode mudar a vida do homem e da mulher. Cristo tem que ser o centro, não o homem, não a fama, não estarmos indo atrás do pregador
reconhecido nacionalmente, ou do cantor reconhecido nacionalmente, até alguns mundialmente. Não, mas sim Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo, ele tem que ser o nosso foco. Ponto 2 fala sobre o problema. E realmente, dentro desta semente da fama que está sendo disseminada no nosso meio, ela vem como pregação, né, podemos assim dizer, o sucesso. Você tem que ter sucesso. Se você não tiver sucesso, você não vai ser uma pessoa feliz. Então, constantemente somos bombardeados, inclusive em muitos lugares tem se pregado que o resultado da bênção de Deus sobre a vida do ser humano é o sucesso que ele possui. Que o crente, para ser abençoado, ele tem que ter o melhor carro, que o crente, para ser abençoado, ele tem que morar numa mansão, na melhor casa, e que o crente, para ser abençoado, ele tem que possuir muito dinheiro e tem que ter a fama. Isto vem contra aos princípios bíblicos da palavra do Senhor. Não é isto que nos ensina, isto é uma falsa doutrina, é uma doutrina herética, que nós temos que banir do nosso meio. Em se ter consciência de que o mais importante na vida do homem, na vida da mulher, na vida do ser humano, é a presença de Cristo na nossa vida. Esta sim é a maior bênção. É como diz no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9 e no versículo 25. Porque aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. De que adianta eu ter fama? De que adianta eu ter dinheiro? De que adianta eu ter o melhor aqui neste mundo e perder a minha salvação? Então, o mais importante na nossa vida é conquistar a nossa salvação, fazer de tudo para mantê-la até o dia em que o Senhor nos chamar aqui deste mundo. O anonimato não é sinônimo de derrota. Então, do contrário do que muitos dizem e promulgam, né, a fama, as pessoas que vivem no anonimato não significa que são pessoas derrotadas, de forma nenhuma. Pois o que mais queria era livrar-se de uma vez por todas da sua querida cidade das mãos do tirano. Esta frase, aqui na nossa revista que nós temos lido, está se referindo a um homem que a Bíblia se refere a ele como um pobre sábio. Este homem, ele livrou a sua cidade das mãos de um rei tirano. Este rei armou cilada para destruir esta cidade. Mas este homem que a Bíblia registra, o chamando de um pobre sábio, através da sua sabedoria, através da sua instrução, ele pôde livrar aquela cidade. Este homem caiu no esquecimento. Passaram-se os anos, ninguém mais lembrou daquele homem. Mas o seu feito, a sua atitude, ficou registrada, apesar do anonimato na qual ele viveu. Então é importante nós termos consciência de que a fama não é o mais importante na nossa vida, mas sim as nossas ações. Às vezes pequenas ações que não são vistas ou posteriormente não serão lembradas, mas elas foram de suma importância para uma determinada área ou uma determinada ação na nossa vida ou na vida de pessoas que nos cercam e até mesmo dentro da nossa sociedade, da nossa cidade, da nossa igreja ou numa comunidade menor que possamos viver. Deus, ele nos chamou para a simplicidade. Nós temos que ser simples. Na simplicidade, assim como o Evangelho também é simples. Cristo, ele foi simples. O Evangelho é simples. Nós devemos ser simples. Porque o próprio Jesus,
ele não desejou a fama para si, não desejou ser famoso, não desejou ser uma estrela na época em que ele vivia. Se ele quisesse, ele poderia ser, porque ele tinha todo o poder. Ele poderia realizar milagres mirabolantes diante dos magistrados, diante dos reis, das autoridades daquele tempo. Ele poderia aliar-se com estes homens e com certeza eles o colocariam num lugar de muito destaque. E talvez Cristo hoje seria visto como um popstar de todas as épocas, de todos os tempos da história do mundo. Mas não, ele rejeitou a fama. A Bíblia nos mostra, em Filipenses, no capítulo 2, e no versículo de número 5, o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento era esse? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo Deus, tomou a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E qual foi o resultado? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Então note aqui o resultado, aonde nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele, sendo Deus, não teve a pretensão de ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que ele tomou a forma de servo, ele se fez homem, ele se esvaziou de si mesmo, e diz a palavra do Senhor que Deus o exaltou. Então a melhor exaltação que um homem pode receber não é da fama, sendo exaltado e reconhecido pelo homem, sendo aplaudido, sendo venerado pelo homem, mas a maior exaltação que nós podemos receber é a recompensa de Deus. E se nós formos fiéis, se nós nos mantermos firmes em Cristo, um dia nós vamos receber a coroa da vida. Um dia nós vamos ser reconhecidos por Deus. Um dia nós vamos receber o nosso prêmio das mãos de Cristo. Então, meus queridos, esta lição que nós estamos estudando nesse dia, ela é de suma importância para nossas vidas. E o nosso desejo, nosso sentimento, é que Cristo ele possa trabalhar em cada coração. E convidamos você para se fazer presente na escola dominical, que acontece todos os domingos em uma congregação ou um templo da nossa Assembleia de Deus. E não perca esta lição, que será ministrada na Assembleia de Deus no domingo do dia 23 de setembro. Que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Muito obrigado.